através das mensagens de saudações que os irmãos trouxeram. O irmão Luiz trouxe o Salmo 41, que foi uma confirmação. O servo de Deus ali, que dirige essa igreja, o esposo da irmã Leia, leu em Clodoaldo, né? O irmão Clodoaldo leu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que também foi uma confirmação de Deus. Ali a saudação, os 2 versículos que a irmã trouxe também, confirmação de Deus, o louvor da irmã Leia, enfim, tudo que já foi entoado aqui, que já foi pregado aqui, foi uma confirmação de Deus, para a mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero começar a mensagem de Deus, entoando os aleluia ao meu Deus, adorando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu quero dizer para a igreja do Senhor que não fiquem tristes, porque o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Lá pode ter muitos, mas tem muitos ouvindo mentiras. Aqui nós somos a minoria, mas estamos na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu também já estive lá, meus irmãos, e o Deus que eu sirvo, o Deus que a igreja do Senhor serve, tem poder para transformar, para mudar, para arrancar de lá e trazer e assentar aqui, ou estar aqui em cima. Em vez de estarem nos palanques da vida, está no altar do Senhor, proclamando que só Jesus salva. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias, bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso. Eu peço a ajuda dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Deus, aleluia, Jesus. Deus fiel, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos, irmão, que em Atos dos Apóstolos, nós vamos começar no capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. O irmão já leu o capítulo 1, né? Nós sabemos que na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos foi escrita pelo Lucas, que era um dos evangelistas, que também era médico. E a gente pode observar que nos escritos de todos os evangelistas, Lucas foi o que mais se aprofundou na certeza, nas revelações, nos escritos ao Espírito Santo de Deus. Então, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, a descida do Espírito Santo. Eu peço à irmã Léa ou irmão Clodoaldo que vão estar me ajudando a pregar na noite de hoje, porque eu estou de óculos novo e eu não me acostumei ainda. Tem hora que eu não vejo. Que o irmão esteja com a Bíblia aberta, porque tem leitura que eu vou pedir para o irmão abrir, em nome de Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua, como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado seja Deus, soberano Deus, eterno, bendito, papaizinho do céu, amigo Espírito Santo de Deus, se faz presente na casa. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu sei, Espírito Santo, que a liturgia não é minha, que a oratória também não pode ser minha, se não vier do alto trono do céu, para causar um efeito de bonança, um efeito espiritual na tua casa, Jesus. Oh, Espírito Santo, que no abrir e no meu fechar da minha boca, usa-me, Espírito Santo. Estou aqui na condição de serva, na condição de vaza, para ser cheia do teu Espírito, para ser cheia da tua autoridade, para ser cheia da tua sabedoria. Mas me usa, porque eu reconheço, Espírito Santo, que de mim mesmo não sairá nada, se não vier do alto trono do céu. Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, meu Pai, me ajuda nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, abre as portas dos corações, Senhor. Unge os pensamentos, Senhor, para que as pessoas venham entender o que o Espírito quer falar à igreja. Oh, Jesus amado, fica conosco e nos direciona, em nome de Jesus, e amém, meu Deus, e amém. Glórias. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois de ressuscitado, ele ainda passou 40 dias com os discípulos, agora apóstolo, que dá no mesmo, ali ensinando a eles, ali dizendo para ele que ele precisaria voltar
Louvado seja o nome do Senhor. Até que do alto venha o Espírito Santo e vocês sejam revestidos do poder de Deus. Louvado seja Deus. E nós sabemos aqui no decorrer do capítulo 2, nós vamos ver que os discípulos, eles ficaram, e fazendo também menção ao início do capítulo 1, depois da subida de Jesus aos céus, o Espírito Santo só desceu depois de 10 dias. E aqueles 10 dias ficaram em torno de 150 pessoas reunidas, sentadas ali no mesmo lugar, orando e pedindo que se cumprisse a promessa que Jesus lhe havia feito, que era a descida do Espírito Santo de Deus. Queridos e amados irmãos, a gente pode ver que ali tinha umas 500 pessoas quando Jesus estava. Mas na subida de Jesus, nós podemos ver que foi com 50 dias que o Espírito Santo desceu. Então já fazia 10 dias que Jesus tinha subido ao céu. Teve muitos que desistiram. De 500 só ficaram 150 ali orando e esperando pela promessa prometida de Jesus, que era ser revestido do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o irmão já leu no verso 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para que é que os discípulos e quem estava lá precisavam ser revestidos de poder? Para anunciarem o Evangelho de Jesus por Samaria, pela Judéia, até os confins do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu faço uma comparação entre Pentecostes, que Pentecoste era a festa que havia em Jerusalém, uma vez por ano, para se comemorar a colheita das plantações. E eles estavam na festa de Pentecostes. Agora ali não estavam mais só 150 nem 12 discípulos. Agora ali estavam outros povos. Estavam ali, no decorrer aqui das Escrituras, a gente vai ver que tem mais ali, mais de 5 povos ali, que vinham de regiões distantes, como se eu pudesse dizer hoje, vinham de municípios, vinham de estados, ou então até mesmo de países distantes, e estavam ali para a comemoração da festa de Pentecostes. Tem muitos que querem dizer que Pentecostes significa ser crente pentecostal, mas não é. A festa de Pentecostes não tem nada a ver com o crente pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que eles estavam reunidos e estavam sentados, quando desceu o Espírito Santo. Como foi a forma que o Espírito Santo desceu? Lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre a cabeça de Jesus. E uma voz que soou do alto dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Mas agora o Espírito Santo está descendo à terra, mas ele está descendo agora como o som de um vento muito forte. Olha, irmão, não foi no vento, foi como o som de um vento muito forte. Teve o som, mas não teve o vento. E que desceu sobre eles línguas como de fogo,
entendessem. E todo mundo entendia que o que os discípulos estavam falando, que o que os apóstolos estavam falando, eram as grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi diferente, irmãos, do que aconteceu em Babel, né? O que aconteceu em Babel. Em Babel nós sabemos que agora Deus estava querendo, depois do dilúvio, querendo agora construir um novo povo. E aquele povo estava desobedecendo, porque o Senhor já tinha dito que era para eles se espalharem. Mas eles ali resolveram fazer uma torre, chamada Torre de Babel, e a intenção deles era alcançar o céu através dessa torre. E aí, na desobediência deles, veio também uma língua, mas que agora não foi repartida. Foi línguas diferentes. E como era a língua diferente dele? Na medida que um falava, o outro não entendia. Não foi agora uma língua para edificação, não foi agora uma língua para ensino. Agora em Betel, lá atrás, era uma língua para confundir, para que eles pudessem sair dali e fazer a vontade de Deus, que era se espalhar e formar um novo povo. Acredito eu que eles estavam, a gente até falou na escola ontem, né, que eles estavam ali, né, naquela torre, e Deus confundiu a língua deles, porque a torre já estava alta e eles estavam levando o material já lá para cima. Eu acredito que na hora que Deus confundiu a língua deles, que eles ficaram falando todos em línguas diferentes, eu acredito que um dizia assim: ele traz tijolo lá de cima, e ele subia com areia. Ele traz cimento, ele subia com pedra. Porque não entendiam. Ali fez uma confusão. Deus fez com que as línguas dele, eles não se entendessem mais, até eles se espalharem. Agora em Pentecostes foi diferente. Na descida do Espírito Santo foi diferente. O que é que eu quero trazer para mim e a igreja do Senhor? É que muitas vezes, nós somos enganados. Nós somos muitas vezes, deixamos nos iludir por dons. Mas irmãos, dons não existem. E os dons estão espalhados dentro da igreja. Porque o nosso Pai, o Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele deu todos os dons dentro da igreja. Dentro da igreja tem um dom de línguas, mas tem que ter o dom de interpretação. Dentro da igreja tem o dom da oração. Dentro da igreja tem o dom da revelação. Dentro da igreja é para ter o dom da profetização. Dentro da igreja é para ter o dom principal, meus irmãos, que nós oremos e buscamos esse dom, para que nós não sejamos enganados. O dom do discernimento. Irmãos, por que nós precisamos buscarmos o dom do discernimento? Sabe por quê, meus irmãos? Agora o irmão vai começar a ajudar eu a pregar, em nome de Jesus. Irmão, nós precisamos buscar o dom do discernimento. Sabe por quê? Porque nós dizemos que somos espirituais. E quem é espiritual vê além do natural, vê além do que os seus olhos vê e que a mão apalpa. Os dons, nós sendo espirituais, nós vemos com os olhos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E esse dom, minha irmã, para quem é? É para a igreja do Senhor. Os dons espirituais é para a igreja do Senhor. Mas para que é, irmã, que nós queremos esse dom espiritual? Para fazermos parte do ID de Jesus. Ele pediu que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder para anunciar o evangelho dele por Samaria, pela Judéia e pelos confins do mundo. Então, por todo canto, o evangelho do Senhor precisa ser anunciado. E agora, minha irmã, quem é que vai anunciar esse evangelho? Sou eu e você. É eu e você que temos que anunciar o evangelho. E nós devemos ter muito
falsos profetas e que até os cristãos iam ser enganados. E qual a receita para que nós não sejamos enganados? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você for cheio do Espírito Santo, não tem profeta, não tem mensagem, não tem nada que lhe engane. Porque, irmãos, a mensagem de Deus foi e é ainda a Bíblia Sagrada. O que foi extraído, que não está na Bíblia Sagrada, é comida estragada. E que nós venhamos ter muito cuidado, porque está tendo muitos crentes doentes e muitas vezes até saindo da igreja, porque estão se alimentando de qualquer coisa. Olha, irmãos, tem muita gente se alimentando de profetada, tem muita gente se alimentando de profecias, tem muita gente se alimentando de mensagens que alimenta ego. E a mensagem que Jesus deixou, a mensagem do Evangelho é a Bíblia Sagrada. Você, igreja do Senhor, eu a qual faço parte também, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer tudo que está escrito na palavra de Deus. Para quê, irmão? Para quando vier um pregador aqui, não pregar heresia e vocês saírem daqui com o ego massageado, todo feliz, achando que ele pregou a verdade. Se não está na Bíblia, pode ser pastor, pode ser pastora, pode ser evangelista, pode ser missionário. Se não tiver na palavra de Deus, é um mensageiro do mal, é Satanás, porque só quem distorce a palavra do Senhor é Satanás. Ó, irmãos, tenham muito cuidado dos cordeirinhos, dos novos. Porque se eu chegar para a igreja do Senhor, entregar algo que Deus não me mandou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou Jesus com um beijo. E quem prega o que não está na Bíblia está traindo Jesus com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, que é a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos buscarmos mais experiência espiritual. E tampouco de formalidade, nem de subida para monte, nem de grandes cantores, nem de grandes pregadores, nem de grandes profetas. Não estou me referindo a isso. Eu estou falando de nós buscarmos experiência espiritual na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, e de lá nós vamos acolher que venha nos fortalecer, que venha, irmãos, levar nós a uma fé espiritual, um patamar espiritual, uma amizade com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmã, como é que eu sei que a palavra não é de Deus? Você conhece a palavra. Você conhecendo a Bíblia. Vamos comparar uma mensagem de um pregador com um peixe. Um peixe grande. Um peixe que tem espinha. Você pega esse peixe, que eu vou aqui comparar, que é a palavra, simulando, fazendo uma comparação, para que você venha entender. Uma parábola. Pronto, uma parábola. Você pega esse peixe, você vai comer esse peixe com espinha e tudo? Não. Se você conhecer o peixe, você vai comer da carne do peixe e vai descartar das espinhas. Assim é com todo pregador, mensageiro da palavra. Quando ele estiver pregando, você está com a Bíblia aberta, acompanhando. Se ele está falando a verdade, se até aqui ele falou, tudo bem, até aqui ele falou a verdade. Se daqui para cá ele distorceu, não. Isso aí não é comigo, não. Isso aí não é a palavra de Deus, não. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia.
só leve para o seu coração, para o seu entendimento, aquilo que for verdadeiro. O que não não é só profecias, é a palavra. Pode haver profecia? Pode, irmãos. Mas a profecia tem que estar pautada na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia, ela é cheia de profecias. Eu costumo dizer que para quem gosta de falar dos outros, se você for para a Bíblia, você fala. Você vai falar do adultério de Davi, você vai falar de Ana, você vai falar de Abigail, você vai falar de tanta gente. Então, por que não se deleitar na palavra e aprender na palavra do Senhor, né? Olha só, o que diz a palavra de Deus, para vocês verem o efeito que a palavra de Deus causa, porque não sou eu que estou dizendo, é na Bíblia que está escrito. Eu vou pedir para o irmão Clodoaldo, leia aí para mim, por favor, em Mateus 24, o que é que diz? Mateus 24. Vai falar dos falsos profetas. Mateus 24. Versículo qual? Pode botar o microfone, irmão? É 24 de Mateus. 24? É. Diz assim a palavra de Deus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. É eu ou é a palavra de Deus?
O que é que está sendo orientado aqui em Mateus 24, 24? Que iriam surgir falsos profetas operando prodígios, que, se possível, iria enganar até os escolhidos de Deus, e enganar os crentes, e enganar nós, a igreja do Senhor. Para que nós não sejamos enganados, veja só o que é que Jesus ensina, ainda em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15, o que é que Jesus vai dizer? Ele vai mandar vocês terem cuidado, ele vai mandar nós termos cuidado. Mas, irmã, não é uma mensagem? Pois é, mas eu vim aqui para aprender com vocês. Pode ler, irmão. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a ter vestido como ovelha, e integralmente são lobos devoradores. Olha, irmão, o que é que Jesus manda em Mateus 7, 15 aqui de fazer? Acautelai, quer dizer, tenham cuidado com os falsos profetas. Não é à toa, meu irmão, que eles estão espalhados. Agora chega um falso profeta numa igreja como esta, aí diz mais ou menos assim: olha, aqui no meio tem alguém que está adulterando, e o Senhor manda dizer que vai te matar. Profecia não, meu irmão. Se foi Deus que te entregou, tu
engano, foi no livro de Jeremias, acho que 29, quando ele profetizou, que Deus mandou dizer: olhe, diga ao povo que se arrependa dos maus caminhos, que talvez eu mude a sentença que eu tenho para eles. Vai lá e ele profetiza. Jeremias foi lá e profetizou, mas quem foi que não ouviu a profecia, o recado de Deus de Jeremias? Foram os sacerdotes, os anciões, que estavam todos lá reunidos, os outros profetas, e pegaram Jeremias e disseram: vamos matar você, porque você não está profetizando no nome de Deus. Jeremias olhou para ele e disse assim: olha, eu garanto a vocês, eu estou nas mãos de vocês, vocês podem me matar, mas eu garanto a vocês que eu profetizo no nome do Deus. E vou dizer mais a vocês: vocês me matem, mas o sangue que escorrer, vocês vão pagar alto preço por ele. E aí eles não mataram, né? E o povo não se converteu. O que foi que a gente viu no descorrer dos capítulos? Eles se cativos lá em Babilônia, né? Agora por Nabucodonosor. Mas agora se levanta o profeta Ananias e diz: olha, Deus, eu falo em nome do Deus, que Deus manda dizer que ele vai quebrar o jugo do rei babilônico, que vai trazer o povo de volta para a terra, para as terras de vocês, dentro de 2 anos. Aí Jeremias assim: assim seja, amém. Mas Jeremias disse para ele: olha, os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, não foi assim que eles profetizaram, não. Eles não profetizaram paz, não. Eles profetizaram pestes, eles profetizaram fome, eles profetizaram totalmente o contrário. Aí o que foi que ele fez? Ele se revoltou contra Jeremias e arrancou aquele colar que estava no pescoço de Jeremias. E Jeremias também não retrocedeu. Jeremias não levou aquilo à briga. Jeremias saiu. Mas quando Jeremias ia no caminho, o Deus verdadeiro que falava com Jeremias disse: Jeremias, volta lá e diz a todo o povo, diz a Ananias, diz os sacerdotes, diz aquele povo que está lá dentro do templo, que não é 2 anos não, é 70 anos, Jeremias. E tu aproveita e diz para o profeta lá, Ananias, que eu não mandei ele falar nada não, que eu não entreguei nada a ele não. Ainda diz a ele que ele vai morrer dentro desses 2 anos, e não é que o cabra morreu. Já pensou, irmão, se os falsos profetas hoje morressem, ia sobrar poucos, não era? Porque tem muitos profetas querendo autopromoção, se promoverem, ganharem a credibilidade da igreja, mas não falam as verdadeiras profecias, porque Deus não anda entregando profecia a qualquer um não, meu irmão. Porque se Deus tem uma profecia para me entregar, e é sobre mim, é lógico que Ele vai entregar para mim, porque eu sou interessada nisso. Então, se um profeta chegar para mim, e eu não sou contra profeta não, mas profeta verdadeiro, chegar para mim profetizar, eu vou dizer amém. Eu vou fazer como Jeremias fez, vou esperar que aconteça. Quando acontecer, aí eu digo que tu é um profeta de Deus. Porque, irmãos, existe o profeta de Deus como Jeremias e os outros que eu já falei. Mas existe um profeta que não é de Deus. Existe um profeta que é carne, é homem, é sangue, é coração, é sentimento, é vontade, é desejo. Ele vê e ele confunde o sentimento com profecia. Eu tenho muita vontade, um exemplo, de ver um irmão aqui, canta bem, viu? Você canta muito bem, gravando um CD. Eu já sei, o irmão Sócrates, né? Gravando um CD. Eu já sei ouvir ele cantar e sei que ele canta bem. Eu pude olhar para ele e dizer: irmão, profetiza, que Deus manda te dizer que tu ainda vai gravar um CD. Irmão, que profecia é essa? Eu não vi que o irmão tem uma boa voz. E que se ele quiser, um dia, e se for da vontade de Deus, ele vai conseguir. Isso não é profecia. Profecia é você mostrar o que está em oculto, trazer a revelação. Eu já tenho testado vários profetas. Sabe de que maneira? Está profetizando no nome da irmã, está profetizando para a irmã, está profetizando para o irmão, está profetizando para alguém aqui em cima do púlpito, está profetizando para outro, e eu fico lá no meu canto. Pois eu estou dizendo que tu é um falso profeta.